A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Glória a Deus e aleluia. A palavra do Senhor em Isaías 53, versículo 1 diz: Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? É uma pergunta. A palavra do Senhor está nos perguntando quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor. Porque foi subindo como renovo perante ele, e com raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós os reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desarraigados, como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pelos transgressores do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Porém, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua descendência, prolongará os seus dias, e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor em Isaías 53 está nos falando do Senhor Jesus. Está nos anunciando, glória a Deus, antes mesmo de acontecer. A palavra do Senhor, Isaías, o profeta messiânico, ele já anunciava a vinda do Senhor Jesus, a vinda do Salvador, a vinda daquele Cordeiro, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que foi ferido por causa de nós, pelas nossas transgressões, foi moído por causa das nossas iniquidades. Ele foi o castigo que hoje nos traz a paz. Pelas pisaduras dele nós fomos sarados, por ele nós recebemos a salvação, por ele nós recebemos a purificação de todo o pecado, glória a Jesus. Mas a palavra de Deus, ela começa nos dizendo quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. E hoje em dia nós estamos vivendo esse mesmo tempo, aonde a gente está levando a palavra de Deus, aonde a gente está falando de todo o sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário. A gente está levando essa palavra, mas ninguém está dando, poucos são os que estão dando crédito. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos só querem saber de si mesmo, de farra, de bebedeira. Estamos vivendo como era ali no tempo de Noé também, que Noé anunciava o dilúvio. E eles não queriam saber. Então hoje o que nós anunciamos, hoje nós anunciamos a vinda do Senhor Jesus. Hoje nós anunciamos que o Senhor Jesus, ele vai voltar para buscar o povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Que o Senhor Jesus,
Ele está às portas. Louvado seja o nome do Senhor, que é tempo da gente se consertar, é tempo da gente consagrar a nossa vida ao Senhor Jesus, é tempo da gente se entregar totalmente a Ele. Mas poucos estão dando ouvido à palavra de Deus, poucos são os que se mantêm na presença do Senhor, andando em santidade, andando em retidão. As coisas se modernizaram. Os tempos estão mostrando, os sinais estão mostrando a vinda do Senhor Jesus. O tempo já mostra que nós estamos vivendo o início das dores. Os sinais já nos mostram. Glória a Jesus, que é tempo de se consertar, é tempo de se achegar a Deus, é tempo de chegar junto do Senhor Jesus, de entregar a vida para o Senhor Jesus. E quantos são igreja do Senhor Jesus que não dão ouvido, que não dão crédito, que ouvem zomba, não dão atenção à palavra, é Deus falando com eles e eles dispensando, muitos até ouvem. Outros estão ali dentro da igreja, não faltam culto, mas não recebem a repreensão do Senhor. Quando o Senhor repreende, eles saem da casa com raiva de quem está levando a palavra, de quem o Senhor está usando. Então nós não estamos vivendo tempos muito diferentes, não. Nós estamos vivendo exatamente esse tempo de se perguntar: quem está dando crédito à pregação? Quem está dando crédito à palavra de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Porque hoje em dia, igreja, é raro, aleluia, é raro aqueles que aceitam a repreensão do Senhor e se consertam. Hoje em dia é raro aqueles que estão dando ouvido quando o Senhor repreende e diz: graças ao Pai. Obrigado por me repreender. A partir de hoje eu vou me consertar. Está raro isso, irmãos, mas ainda tem. Aleluia. Ainda tem aqueles que estão sendo alcançados pelo Espírito Santo. Porque não adianta a gente falar, se o Espírito Santo de Deus não convencer. Aleluia. Então aqui a gente vem esperar o tempo certo, o momento certo, que o Senhor nos ordena a falar. Mas quando o Senhor nos mandar, nós não podemos ser frouxos, nós não podemos ser covardes, nós não podemos desviar o caminho como fez Jonas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos rejeitar o mandado do Senhor, nós não podemos nos calar, aleluia, enquanto vidas estão se perdendo, aleluia, enquanto vidas estão sendo ceifadas, enquanto o inimigo está trabalhando no meio do povo, no meio da nação, aleluia. E nós que temos a liberdade, glória a Jesus, de levar a palavra de Deus, que nós não venhamos perder tempo. Chega de viver no aconchego, aleluia, do nosso lar descansando. Jesus não te chamou só para descansar, tudo tem o seu tempo. Tem a hora de você descansar, mas tem o tempo de você trabalhar. Quando Jesus ele recebeu, louvado seja o nome do Senhor, o recado de Marta e de Maria, dizendo que Lázaro estava enfermo, Jesus disse: trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem. Glória a Jesus, aleluia. Então que nós possamos trabalhar para o Senhor Jesus, tirar um tempo do nosso dia e levar a palavra ao coração faminto, levar a palavra ao coração sedento. Louvado seja o nome do Senhor. Levar a palavra do Senhor, aquele que o Senhor nos mandar, nos enviar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nós não venhamos temer, aleluia. Seja você criança, seja você jovem, seja você adulto, aleluia. Quando o Senhor te mandar, vai lá e fala da palavra de Deus. Aí você vai dizer: mas irmã, a palavra está acabando de dizer quem deu crédito. Mas irmã, a senhora está acabando de dizer que hoje em dia são raros, são poucos que ouvem. Mas o Senhor te chamou para levar a palavra. O Senhor decide ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor, que nós não venhamos escolher a quem pregar o evangelho, mas que nós saibamos escolher o momento certo, a hora certa. E quando Deus fala, meu amado irmão,
A pessoa pode não te ouvir naquela hora, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas aquilo vai ficar guardado no coração dele e a pessoa, louvado seja o nome do Senhor, no momento de dificuldade ela vai se lembrar, e mesmo que ela se lembre e não tome atitude de ir para o Senhor Jesus, eu quero te dizer nessa hora que a palavra de Deus também nos fala, se eu não me engano, é em Ezequiel, aleluia, que se a gente, a pessoa estiver ali no pecado e a gente levar a palavra para ela, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a nossa mão vai ser livre do sangue inocente. Independentemente da pessoa aceitar ou não, nós vamos ser livres, as nossas mãos vão ser livres daquele sangue inocente. Por quê? Porque não estava mais inocente. Agora, se Deus mandou, Deus nos mostrou, Deus nos deu a oportunidade e a gente rejeitou, a gente teve medo, a gente não levou a palavra, aquela alma se perde, a gente vai ser cobrado por isso. Mas a pessoa está no caminho do Senhor, já conhece a verdade, já sabe da verdade, está brincando com Deus, uma hora está com o pé na casa, outra hora está fora, um dia é de Deus, outro dia é do mundo, um dia serve a Deus, outro dia serve a Satanás, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas você já ensinou a verdade, você já levou a palavra, Deus já mandou você obedecer, então só ora por essas pessoas, coloca elas, apresenta elas ao Senhor e deixa Deus trabalhar e deixa elas tomar a decisão delas, porque não foi fácil para Isaías também proclamar o evangelho, não foi fácil para Isaías levar a palavra de Deus, não foi fácil para Isaías anunciar o Salvador, aleluia, glória a Jesus, e mesmo que muitos não acreditassem nele, aleluia, mas o Salvador, ele veio, ele morreu na cruz do Calvário, ele levou as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados, como ovelha muda, ele foi levado para o matadouro, glória a Jesus, aleluia, para cumprir, glória a Jesus, a vontade de Deus, aleluia. E a palavra diz, por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Glória a Jesus, aleluia. Não deixe de levar a palavra, independentemente das pessoas ouvirem, obedecerem, se converterem, irem para a presença do Senhor, não, faça a sua parte, glória a Jesus, faça a sua parte, porque quando Isaías chegou diante de Deus e ele disse, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, glória a Jesus, e eu habito no meio de um povo de lábios impuros, de impuros lábios, glória a Jesus, o Senhor enviou um anjo, glória a Deus, a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor tocou nos lábios de Isaías e purificou, aleluia. E quando o Senhor disse, a quem enviarei? Ele disse, envia-me a mim, Senhor, oh glória, envia-me a mim, Senhor, glória a Jesus, que o Senhor possa te enviar as nações desta terra, que o Senhor possa te enviar as almas perdidas desta terra, que o Senhor possa te usar nesta terra para ganhar almas para o reino de Deus, para proclamar o evangelho, para levar a verdade do Senhor, leve a verdade, não seja covarde, fale do céu, fale do inferno, não engane a ninguém, não minta a ninguém, diga que com Jesus a gente vai ter uma vida eterna, mas que na terra nós teremos lutas, enfrentaremos dificuldade, porque essa é a realidade. Estão falando errado, estão falando que as pessoas podem viver de qualquer jeito, de todo jeito, e mesmo assim Deus é amor e elas vão entrar no reino dos céus, e na verdade não é isso que a palavra diz. A palavra de Deus diz que Deus é amor, mas ele é fogo consumidor, Deus é amor, mas ele é justiça, e ele dá a cada um segundo o fruto das suas obras, aleluia. Nós precisamos anunciar o reino dos céus e a sua justiça, glória a Jesus, aleluia. Nós precisamos anunciar o verdadeiro evangelho de Cristo. Nós precisamos anunciar a verdadeira salvação, que aquele que quer ir para o céu não vive de qualquer jeito, não anda de todo jeito, e que Deus não só quer o coração, ele te quer por inteiro, quer tua alma, quer teu corpo, glória a Jesus, aleluia, quer teu coração, quer a tua vida consagrada para ele, para viver em santidade diante do altar do Senhor de dia e de noite, para fazer a vontade do Senhor e não a tua. Precisamos levar
a verdadeira palavra do Senhor. Independentemente de quem está te ouvindo, dar crédito ou não, continue levando a palavra da verdade para os corações, porque isso agrada a Deus, aleluia, porque isso há salvação. Não vai ter a multidão, aleluia, de qualquer jeito, mas os que estiveres estarão verdadeiramente servindo ao Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Glória a Jesus, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Portanto, foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi afligido. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo isso Ele fez por cada um de nós. Tudo isso foi porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E não importa as lutas que a gente passe nessa terra, as dificuldades que a gente enfrente nessa terra, mas que seja tudo debaixo da vontade do Senhor, que seja tudo aos pés do Senhor. Mas o que nos importa é entrar na vida eterna. Mas para ter a vida eterna, ganhar a vida eterna, nós temos que andar fazendo a vontade de Deus nesta terra. Amém? Guarde essa palavra no seu coração e leve o evangelho do Senhor a quem precisar, independentemente de eles dar crédito ou não. Deus continue abençoando. Fique na paz do Senhor.